Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Hit. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para a coletiva aqui de pós-jogo e mais uma derrota, infelizmente, do Mengão aí. Vamos ver a explicação de Tite aí para mais um vexame aí, na minha opinião. Ativa da Arena do Grêmio. Vai começar a entrevista por aí, né, Blue? Opa, Tite, boa noite, tudo bem? Aqui, Leonardo Mol, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Você, nesse momento, vive um momento de instabilidade no Flamengo, com uma pressão por parte da torcida, principalmente. E no Rio Grande do Sul se especula, chegou a informação de um possível interesse do Grêmio no seu trabalho para a próxima temporada. Como é que você enxerga esse interesse do Grêmio e uma possível vinda na próxima temporada? Primeira parte da pergunta da pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Tite, boa noite. Bom, muito no próximo jogo, né? Poupou seus principais jogadores. Que análise você faz de hoje, dessa partida aqui, embora o Flamengo não tenha feito uma má partida, né, dominou até boa parte do jogo, mas acho que você acha, na sua avaliação, que os garotos, de repente, sentiram um pouco a pressão, sentiram um pouco o jogo, e o Flamengo acaba derrotado aqui, e de que forma esse resultado pode influenciar no jogo da quinta-feira da Libertadores? A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Cidão Marinho da Litoral News. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre o terceiro gol do Grêmio. O Diego Costa fica mais sozinho dentro da área, com facilidade para fazer a testada. Se isso não seria um erro dos treinamentos da equipe do Flamengo. E uma outra rapidinho, quinta-feira já tem uma decisão, o time principal ficou no Rio de Janeiro treinando. Queria saber se, na sua visão, essa classificação na Copa Libertadores da América ou não reflete a sua permanência ou não na equipe do Flamengo. Obrigado. Meu trabalho, ele segue assim em todos, e está linkado a outra resposta que eu dei. Eu vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas dessa situação de quem está ou quando foi contratado não é para mim, é para dirigentes, não é para mim. Explica um pouquinho, César, para dar, porque é uma análise tática, para dar uma... Foi uma bola onde nós fizemos um movimento precipitado, né, uma dobra no mesmo homem. Parte disso é porque essa equipe não tem uma rotina já de ter jogado... 10 homens com 12 minutos, ter jogado junto, bastante grande. E, sim, isso é subproduto do que havia acontecido, né? No segundo gol, a gente, além do gol, logo depois a gente perde o Carlinhos, né? Por um lance que, para mim também, teve uma falta no Alan, que, com mesmo esse conceito que ele usou para a expulsão do Carlinhos, não foi usado nessa falta do Alan. Enfim, mas do Wesley, aliás, mas foi assim, por falta de rotina da equipe não estar com um homem a menos, a gente acabou deixando esse setor, o funil, né, que é o espaço que a gente usa, aberto, e aí sofremos o gol, sofremos o terceiro, mas é um subproduto de tudo que já tinha acontecido. Assim, o número de oportunidades que nós criamos, o número de finalizações no gol que nós tivemos. Por isso que eu falei, a síntese, agora dissecando um pouquinho mais, que eu falei que nós jogamos, o número de oportunidades, o volume que a equipe apresentou, mesmo com 10 homens, o resultado do desempenho não diz o que foi o jogo. Para mim, o resultado não diz. Esse é um lance onde há um desgaste físico, e aí tu tem uma dobra normal de um garoto que vem normal, e a qualidade técnica do adversário. E ali a marcação posicional. A jogada, ela tem a do desgaste físico e da jogada do lado que dá o cruzamento. Só em cima dessa oportunidade
oportunidade que você falou, realmente para a quinta, criar, fazer gol, mas sair perdendo? Só para fechar, efetividade, ela é um fator. Efetividade é um fator determinante. Eu não disse, por exemplo, que o resultado do Grêmio foi injusto. Efetividade, ele é do jogo do futebol. Eu não disse que era injusto, eu disse que nós jogamos. Por quê? Porque foi efetivo. Tite, boa noite, aqui. Você é um treinador reconhecido pelo seu trabalho de recuperar jogadores. No Flamengo, posso listar alguns aqui, não vou me alongar, mas, por exemplo, o Everton Cebolinha, um jogador que, quando você chegou, ainda era contestado, sabíamos o nível dele, mas ainda não tinha conseguido entregar no Flamengo tudo que poderia. Você chegou, deu as oportunidades que eram necessárias e ele se tornou um jogador muito importante para o elenco. Outro exemplo é o Alan, um jogador que você também insistiu algumas vezes. Antes daquela lesão, ele vinha muito bem, depois oscilou, a torcida contestou em alguns momentos, mas você manteve a sua característica de continuar dando essa oportunidade para o jogador, o Alan, e tantos outros aqui que a gente não precisa ficar se alongando. Eu queria entender o que aconteceu, qual foi a diferença, o que acontece para que o Gabriel Barbosa não tenha tido tantas oportunidades assim. Ele foi titular poucas vezes no seu comando. O que aconteceu que você não conseguiu, pelo menos até esse momento, dar tantas oportunidades para que ele pudesse melhorar e reencontrar o bom futebol dele no Flamengo e ser importante para a composição do elenco? Você pode explicar isso de uma forma clara para a gente que não está ali no dia a dia do Ninho, também para os torcedores que ficam questionando? O técnico, ele tem que ter a capacidade, a comissão técnica, de trabalhar o atleta e dar a ele oportunidades de que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro, porque nós somos expostos e é assim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos. Estou certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, não tinha a participar. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas lesões, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo, era no melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. Eu acho que eu tinha visto o Cebolinha só no Grêmio, com um nível tanto quanto na seleção, quando nós somos campeões da Copa América, ele também foi determinante. E agora, no momento ápice, nós tivemos aí uma infelicidade de poder contar ou não poder contar com jogadores importantes. Isso também interferiu no conjunto todo. Você respondi? Especificamente, as lesões para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Ele teve um período também afastado, né, pela dopagem também, né? Um momento assim que todos nós contávamos, assim, esperávamos contar com ele, né? Então, o momento do Pedro também, enfim, a gente tem dado a minutagem a todos, né? E essas infelicidades atrapalharam deles ter mais oportunidade, consequentemente mais minutos, né, conosco. Tite, boa noite. Marco Souza, do Jornal Zero Hora. Queria questionar o senhor citou na sua primeira resposta que a realidade do futebol brasileiro é essa, de pressão constante. Num cenário em que o Flamengo não fracassou em nada ainda no ano, né? Não foi campeão estadual, está vivo em todas as competições que disputa. E eu queria saber do senhor como é que se administra essa questão no dia a dia para que não contamine o trabalho, essa pressão no vestiário, para ainda buscar os objetivos que estão ao alcance. Obrigado. Eu respeito a vocês da imprensa, porque a crítica e o elogio faz parte. Administrar essas situações todas, quando o resultado não vem mesmo com boa performance, é natural, é atividade profissional de vocês. E eu a respeito e tenho essa consciência. E no Rio Grande do Sul faz assim, enrijece o lombo e deixa bater e segue trabalhando. Mais duas perguntas pelo nosso horário, tá bom?
Tite, boa noite. O Flamengo segue vivo nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas você acredita que o Flamengo ainda vai brigar e segue competindo pelas 3 competições ou vai acabar priorizando alguma mais pela frente? Obrigado. Eu aprendi no Flamengo que o Flamengo tem que disputar tudo. Essa é inquestionável. Inclusive, as pressões elas se dão pela grandeza que tem, natural. E também só sei que aceito for, e foi assim em todos os clubes, se um grande título tiver. Então, aí vai ter essa harmonia que teve do Grêmio de 2001, que teve do Internacional 2008 e 2009, e aí uma série de outras equipes que também busca agora no Flamengo. Tite, boa noite. Primeiro turno, o Flamengo vinha bem no Campeonato Brasileiro e foi perguntado a você sobre a sua pretensão no campeonato. Você disse que ia fazer uma análise a partir do momento que faltasse 10 rodadas para terminar o campeonato. Chegou a falar que se tivesse no G4, a 10 pontos do líder, daria para chegar. Na semana passada, o seu filho, na coletiva, mudou o discurso. Falou que ia fazer essa análise a partir de faltar 15 rodadas para ter... 5 rodadas para terminar o campeonato. Eu queria saber, assim, qual é a decisão da comissão técnica, porque a partir da próxima rodada vão ser as últimas 10. Se é a partir da próxima rodada que vocês vão analisar qual é a pretensão do Flamengo ou a partir de quando faltar 5 rodadas para terminar. Como um planejamento, tudo na vida a gente planeja e redireciona como as necessidades elas acabam acontecendo. Agora a gente vai ser nem de 10 nem de 5, jogo a jogo. Jogo a jogo, para a gente ter essa percepção, porque as coisas vão modificando e a gente tem que ter. Um planejar é assim, e se ajustar, ele faz parte, a gente vai se ajustar jogo a jogo. Obrigado, boa noite. Tá aí a entrevista. No aspecto clubístico, da ligação com o Corinthians, pelas críticas que ele tinha sofrido de grande parte da torcida brasileira, e essas eu acho até injustas, mas na Copa do Mundo, e era normal que, sim, o torcedor rubro-negro, que é a maior torcida do Brasil, que não tem nenhuma relação com o Tite passada, pelo contrário, vê o Tite como um grande ídolo, um grande nome de um outro clube muito importante, o segundo de maior torcida do país. Então, assim, tinham vários motivos e... Além disso, a maneira de jogar do Tite, o tal do equilíbrio, a prudência, que também não casa muito com essa ideia do Flamengo, a gente já sabia desde o começo que por maior que ele fosse, por maior que ele seja, por melhor que ele seja, as coisas, se não andassem e não estão andando, e hoje as críticas elas são absolutamente justas, né? Porque a gente fala de todos os desfalques que o Flamengo tem, mas, cara... Você olha, a exceção feita hoje, quando o Flamengo radicalizou, não tem um jogo do Flamengo em que a escalação de 1 a 11 você não diga, cara, esse time aqui é tão bom quanto ou melhor do que qualquer outro time do futebol brasileiro. Então, assim, as escalações são muito fortes, sempre. E por isso é normal que a exigência seja altíssima. Então, acho que tem esse ponto também. Essa falta de ligação, de conexão do torcedor rubro-negro com o Tite... E uma exigência que no Flamengo hoje, por motivos óbvios e corretamente, é muito maior do que a exigência que se tem no São Paulo. Bom lembrar que ainda nesse time de hoje, né? Você ainda tem um Ayrton Lucas, você ainda tem um Davi Luiz. Mesmo no de hoje. O Alan que não é uma boa fase, não encaixou ainda no Flamengo, mas era um nome que todo mundo queria contratar. Aliás, assim, estamos falando disso e assim, beleza, a gente vê todos esses nomes que você está citando e os destaques são justamente os outros. Exatamente. Os garotos, porque, enfim, acho que é importante também. O Everton, por exemplo, jogadaço. Isso aí o Tite precisa levar na mala, voltando para o Rio. Matheus Gonçalves, o Lohan, que é sempre um questionamento que ele fez durante a Copa América, ele some hoje. O Everton Araújo, eu acho que isso aí dá para ficar um pouquinho de olho no que aconteceu hoje. Não só ele treinou no Rio. Difícil, não, né? Quinta é difícil, cara. Mas para quando ele estiver aqui mais uma vez, ele vai ter que mexer com a time daqui até o final do ano. Mas espera aí, mas para quinta tem um nome que eu quero saber se é difícil ou não. Você riu? Qual? Eu quero saber. Tem um tal de Gabigol aí, que já deu uma série de problemas aí para o Flamengo, tem a questão se vai ficar ou não vai ficar no Flamengo, teve os problemas extra-campo dele, com relação a vestir camisa do Corinthians, com relação à questão do doping, sempre bom lembrar que ele não estava dopado, foi o procedimento que ele não respeitou, né? Sempre bom lembrar, que ainda vai aí, tem mais uma etapa aí nesse processo, para saber se vai ser punido ou não. É um cara, em contrapartida, é um ídolo, cara que todos os gols do Flamengo nas últimas Libertadores quem marcou foi ele, mas
há um ano, pode dizer assim, há um ano que a gente não vê, até um pouco mais, né? Que a gente não vê o Gabigol. Esse Gabigol que eu tô falando, do ídolo, o cara das finais de Libertadores, esse cara que arrebentou, já tinha gente falando, pô, depois do Zico é o Gabigol e pronto, e já tinha gente que até já tava assim... Mas não é esse que tá brigando por espaço do time. Mas não é esse que tá brigando por espaço do time. Mas eu pergunto, num time que não tem o Pedro, num time que... Bom, vimos o Carlinhos hoje. E eu fui contra a expulsão, mas estou falando de desempenho. Carlinhos e tal. Peraí, o Gabigol tá disponível, não tá? Não, tem uma diferença entre estar disponível e a comissão técnica querer usar. Opa! Não, o Gabigol hoje é banco para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol em Montevidéu. A dúvida é se ele iria viajar ou não. E hoje tudo indica que ele vai viajar. Vai viajar. Porque quando o Flamengo... Porque hoje ele não viajou, hoje ele não foi. O Jean estava... Eu sei que ele gosta de acompanhar esses recados, a Mari também vai olhar. Quando o Flamengo passa a relação dos jogadores que vão ficar no Rio, de forma subliminar não tem nem o nome do Gabigol. Pois é. E ele fica no Rio. Ele fica no Rio. Os 12 jogadores, todos os titulares do jogo de quinta-feira, mais o Léo Ortiz começou no banco, e o Gabigol. Não, por acaso, o Gabigol treina hoje. Por que ele não está na lista? Porque ele ficou. Cadê o nomezinho dele lá? Porque a comunicação ela vai muito além do que se escreve. Então, hoje em dia, o Gabigol é um cara que está fora até da lista das prioridades. Subentendido que ele ficaria? Não, o que eu acho é o seguinte, o Gabigol, ele não é um plano para a comissão técnica para o jogo de quinta-feira para começar jogando. Ele é um plano para, em se recuperando da fibrose, como se recuperou, parece, treinou hoje. Hoje foi o primeiro treinamento dele, tático, coletivo, com os outros companheiros. Ele vai ficar à disposição e pode viajar. Aí depende do Tite. Pode querer levar ou não, vai ficar à disposição para viajar. Ele não poderia ter sido utilizado hoje, nem por uns 20 minutos, 30 minutos, segundo tempo. Se ele treinou de manhã, ele treina de manhã hoje no Ninho do Urubu. Treina, faz a atividade inteira entre os reservas, finalzinho dos titulares. Depois ainda faz uns 20 minutos ali de complemento físico, sem dores. Ele poderia ter viajado, mas ele nem treinou ontem. Então ele teria viajado para, quem sabe, ser utilizado hoje sem nem treinar. Você quer um jogador sem nem treinar? Você já tem um time desentrosado. Esse jogador já não é um cara da primeira prateleira das preferências do Tite. Então, vamos ver se o Tite fala disso agora? Eu entendo. Boa. Vamos lá. Será? Acho difícil, mas vamos lá. Eu volto contigo já. Vamos nessa. Bem. Só se for perguntado. O técnico no Brasil tem... Mas ele era o técnico da seleção brasileira e ele teve que fazer, quando o técnico da seleção brasileira, uma escolha entre o Pedro e o Gabigol. Então é óbvio que na hora que ele chega no Flamengo, todo mundo já sabe, o Tite prefere o Pedro ao Gabigol. É lógico. E isso é normal e acho que tá absolutamente correto. Correto. Não vou nem julgar que está certo ou errado, mas absolutamente ok ele escolher o Pedro e não o Gabigol. Então, isso a gente sabe que ele prefere, o Pedro ao Gabigol. Agora, pode ser que, de fato... Não tendo Pedro, com o Gabigol bem fisicamente, o Tite escolhesse o Gabigol para ser o titular do Flamengo, quisesse o Gabigol... Mas, de fato, o Gabigol também não tem se ajudado em diversos aspectos. Óbvio que ele vai falar só do físico, não vai falar dos outros. Não vai falar que ele vestiu a camisa do Corinthians, não vai falar que ele fez isso, que fez aquilo, não vai falar do doping, embora tenham citado o caso como do doping. Que ele ficou afastado. Exato, não é do doping. Eu sempre friso isso, que é a questão do comportamento. Então, assim, eu acho que no fim das contas, a gente tem essa ideia de que a Lina jamais escalaria o Gabigol porque ele não gosta do Gabigol. Acho que não é isso. Ele prefere o Pedro. E ele preferir o Pedro. A gente sabe por causa da seleção. Agora, de resto, acho que tem mais a ver com o Gabigol, a não escalação dele, do que com o Tite não gostar do jogador. Porque ele pode preferir o Pedro, mas ele prefere o Carlinhos. E sempre coloca o Gabriel no lugar do Arrascaeta, né? Ou seja, assim, não há como ser o substituto do Arrascaeta nesse nível, né? E o que ele traz, ele praticamente justifica o baixo rendimento do Gabriel. Porque é isso, lesões em sequência que impedem os treinamentos da alta intensidade. Então, ele quase que justifica eu acho que o Gabriel não está respondendo. Não, então, mas assim, da perspectiva do jogador, o Gabriel não está respondendo há um tempo. E aí o acúmulo de lesões, isso pode impactar de fato. Mas não necessariamente é isso que faz, ou apenas isso que faz ele não ser o escolhido do Tite. Eu acho que a visão do jogador está tudo bem. Total. Dentro disso do que o Jean fala, ele fala o que pode. Essa justificativa passa. Olha, eu cheguei aqui, ele sofreu tanto com questões físicas que eu nem consegui ter a melhor versão dele. Tudo bem, passa, mas não é só isso. Então. Não é só isso, porque... Até porque nesse processo outros jogadores também já passaram por questões físicas e o Flamengo recuperou. Quando ele teve a disposição e melhor fisicamente, outros jogadores foram utilizados na frente do Gabriel. Sim. Então tem questões físicas, tem questões técnicas e tem questões de preferência da comissão técnica. Só que a gente vai voltar naquele ponto. Ele não vai falar isso a partir do momento que tem uma decisão na quinta-feira e talvez o Gabriel viaje. O Gabriel treinou hoje, inclusive isso do Arrascaeta a gente nunca consegue entender, porque no treinamento de hoje, nos minutos finais, o Matheus tira
o Bruno Henrique, que treinava no time titular, ele, Plata e Gerson, na formação titular do ataque, e coloca o Gabriel no lugar do Bruno Henrique. Não dá para entender, até porque não se fala explicitamente, nem ele falou, nem o Matheus da entrevista, se foi só para botar o Gabriel para girar ali numa atividade com os titulares, se foi alguma opção tática que pode ser observada para a quinta, o que eu particularmente acho muito pouco provável, porque o Gabriel não é um plano de primeira hora da comissão técnica, então ela vai repetir a escalação da última quinta-feira, trocando o Pulgar pelo Léo Ortiz. Vai ter o Léo Ortiz com a Arrascaeta e De La Cruz no meio, Plata, Gerson e Bruno Henrique na frente. E o Gabriel vai viajar porque antes era um problema. Aí fizeram um exame e não tinha, mas aí detectaram uma fibrose. Então a fibrose coube ali para a justificativa de quinta-feira, o Gabriel saiu. Hoje não tem mais fibrose, ele treinou. Então já não cabe mais uma justificativa para tirar o Gabriel da relação. Mas para colocá-lo, ele precisaria... Para viajar tem como. Para jogar precisa ter um pouco mais, que não tem hoje na comissão. Isso, para colocá-lo, ele precisaria considerar o Gabriel uma opção mais confiável. Claro. Ou do que o Plata, ou do que o Bruno Henrique, ou do que o Arrascaeta, ou do que o Gerson. E me parece que nesse momento não dá para considerar o Gabriel, por vários motivos, uma opção mais confiável do que esses caras. Futebol a gente sabe como funciona. Cara, o cara pode entrar no desespero, vai entrar faltando 15 minutos, faz 2 gols, vira o jogo pro Flamengo, isso pode virar completamente. As coisas acontecem assim no futebol, muitas vezes a gente viu histórias do gênero acontecerem, mas assim, hoje não dá para condenar o Tite por dizer, não vou colocar o Gabigol desde o início, mesmo que ele esteja em condições físicas. A discussão não é com o Carlinhos. Tá todo mundo falando, porque agora a gente tem muita crítica em relação ao Carlinhos até pela expulsão. O Carlinhos será titular e o Bruno será. Exato. Então, assim, a discussão não é com o Carlinhos. A questão é ver o jogo de hoje e falar assim, num jogo... Nem nesse time, o Gabriel nem nesse time, nem nesse banco. Não, mas hoje tem a discussão. O cara poderia estar lá... Já parece claro, ele nem treinou. Hoje a justificativa é física. Hoje foi a primeira atividade dele coletiva com o time, desde a fibrose. Você não sabia se ele responder bem ou não. Então, nem deixa eu perguntar uma coisinha aqui para vocês, para a gente poder ouvir o Zubeldia também, que a gente está nessa de Flamengo, São Paulo. Eu queria perguntar uma coisa muito simples. Não sei se é simples, bom, vamos lá. Com o Gabigol, tá? Tudo isso que a gente já falou aqui, todo esse contexto de Gabigol. Com o Gabigol, na quinta-feira, o Flamengo tem mais chances de classificação? Menos? Ou é a mesma coisa, tanto faz? A gente vai estar fazendo um exercício de novo de imaginar... futurologia, vamos lá. A gente vai imaginar... Você confiaria? A gente vai imaginar que pode ter um Gabriel que não está à disposição. O ter mais chances com o Gabigol é apostar no lúdico, na memória, na mística, na tradição, no peso de um Gabriel que já não é esse jogador há mais de um ano. Esse Gabriel hoje, ele entrega tanto ou menos que o Carlinhos. O Carlinhos que foi expulso hoje, o Gabriel poderia ter sido expulso, não pela agressão, mas poderia. O Carlinhos que não entregou hoje, quem garante o Gabriel entregar? O Gabriel, quando tem chance física, esquece todo o debate de preferência de Tite, físico. O Gabriel não entrega. Nas CNTPs ele está pronto para o jogo, está pronto fisicamente, ele não entrega. Você não colocaria tomando no fogo pelo Gabriel? O debate, a gente que eu digo, quem debate, está se esperando um Gabriel que não se apresenta tem mais de um ano. Então, na lógica, eu não vou virar e falar, não, o Gabriel que vai entrar em campo contra o Penharol é o cara que vai precisar de uma bola para resolver e ir para os braços da torcida. Não, eu vou estar indo contra o que a gente está vendo. Claro. Porque, aí eu te devolvo uma pergunta. Por que escalar o Gabriel na quinta? Baseado em quê? Além de mística, crença do que não acontece no momento, além de pressão porque o ataque não vem... Em que momento o Gabriel deu? Em que momento o Gabriel deu argumento técnico para ser escalado? Em campo. Não, ele não dá argumento técnico e fisicamente ele está abaixo dos outros. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um post aqui do nosso canal Mundo Fla Henrique, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, do Grupo Disney aí, trazendo o pós-jogo aí da derrota do Flamengo, né? Agora entrará em campo na quinta-feira aí, tem que ser decisão aí contra o Penharol, galera.